Pessoal, o objetivo desse nosso vídeo é resolver algumas questões da nossa lista de números complexos nível 1, o pessoal do IB, mais precisamente o HL. Então vou destacar aqui uma questão onde é permitido o uso da calculadora. E temos a seguinte questão. A questão que nós temos, que eu vou escolher aqui para resolver, tá aqui, ó, é a questão de número 2. E o que essa questão ela está pedindo para você? Essa questão ela está pedindo que você determine qual é o argumento do número complexo menos 3 menos i, e ele quer essa resposta com 3 algarismos significativos. Então, como é que eu devo proceder para resolver esse problema? Então, o primeiro passo é você perceber alguma coisa básica. Por exemplo, quando eu escrevo o número complexo z e digo que na forma algébrica ele é menos 3 menos i, isso é equivalente a falar do ponto de coordenadas menos 3 e menos 1. Então, se eu representasse isso daqui no plano de Argand-Gauss, ou aqui no nosso plano aqui cartesiano, eu ia perceber que a parte real dele é menos 3 e a parte imaginária dele vale exatamente menos 1. Então, esse ponto que aqui está representa um número complexo z no plano, que a gente chama de afixo. E, evidentemente, se eu perguntasse a vocês o que esse segmento aqui, que dá a distância desse ponto que representa o número complexo z, a origem, é exatamente o módulo do nosso número complexo. E o argumento do número complexo, ele sempre é medido a partir do semi-eixo positivo. Ou eu vou medir esse argumento no sentido anti-horário, mas eu vou medir ele no sentido anti-horário de 0 até π, da meia volta, ou eu vou medir ele no sentido horário, eu vou medir de 0 a menos π. Então, por isso que a gente diz que quando se fala de argumento principal de um número complexo, sempre vamos considerar esse argumento variando, oscilando de menos π a π. Isso é muito importante. Esse argumento tem que estar nesse intervalo. Então, quando eu pergunto a vocês qual é o argumento do número complexo, eu estou perguntando a vocês qual é o valor desse ângulo aqui, ó. Você percebe que o ângulo ele foi descrito no sentido horário. Então, a medida dele é negativa. E você pergunta, como é que eu faço para achar esse ângulo? Uma estratégia que você pode fazer é destacar esse ângulo bem aqui, que eu vou chamar ele de θ. Perceber que aqui você tem um triângulo retângulo, onde isso aqui é o cateto oposto, ele vale 1. E isso aqui é o cateto adjacente, ele vale exatamente quanto? 3. Então, se eu perguntasse a vocês qual é a tangente desse ângulo θ, você ia pegar cateto oposto, que é 1, sobre o cateto adjacente, que é 3. Então, conclusão. Quem é esse ângulo θ? Esse ângulo θ é exatamente o arco cuja tangente resulta em que valor? 1/3. Note que eu prefiro usar essa notação, que é a notação que as calculadoras utilizam, que é de função inversa, arco tangente. É a inversa da função tangente. Então, se eu for fornecer a resposta, eu não posso dizer que isso é o argumento principal. Porque essa medida que eu encontrei aí é como se eu tivesse andado no sentido horário, é como se fosse esse pedacinho positivo. E o argumento ele é esse, ó. Por exemplo, se eu tivesse dado a meia volta completa no sentido horário, eu teria percorrido menos π. Só que eu tenho que voltar essa parte positiva. Quanto é que vale ela? Vale exatamente o arco cuja tangente é 1/3. Então, o argumento principal desse número complexo que a questão está pedindo vale exatamente menos π. É como se eu tivesse dado meia volta completa no sentido horário e tivesse em seguida, opa, eu vou voltar. Eu vou voltar quanto no sentido horário, que é positivo? Eu vou voltar o arco tangente de quanto? O arco tangente de 1/3. Então, o argumento é menos π mais o arco cuja tangente vale exatamente 1/3. Então, se você estiver fazendo a prova do IB e ele pedir a resposta exata, às vezes isso é comum na questão, quando ele pedir resposta exata do argumento, você ia deixar dessa forma. Só que ele não pediu a resposta exata. Ele pediu a resposta exatamente com 3 algarismos significativos.
Professor, mas como é que eu vou calcular isso? Não esqueça, essa questão faz parte da prova que é permitido o uso da nossa calculadora gráfica. Então, no nosso caso, o que é que eu vou fazer? Cara, eu vou usar a calculadora gráfica, aqui tá. Então, nessa calculadora gráfica, o que é que eu tenho que calcular? Menos π mais o arco tangente de 1/3. Então, quando eu olho para essa calculadora e eu quero calcular esse valor de menos π, então você percebe que aqui, ó, você tem exatamente o π. Não sei se você está percebendo. Aqui, ó, estou apontando com o mouse. Professor, não estou conseguindo ver. Aqui, ó, pessoal. Aqui você tem π. Então, π. Para você acessar esse botãozinho da cor amarela, você vai apertar Shift. Só que você quer menos π. Então, o primeiro passo, você digita o menos. É o que eu fiz, ó. Estou digitando menos. Como eu quero que apareça π, eu vou apertar aqui Shift. E assim eu fiz, ó. Apertei Shift. Em seguida, eu apertei π, ó. Quem está lá? Menos π. E eu quero somar menos π com quem? Eu quero somar menos π com o arco cuja tangente é 1/3. Então, quando eu for lá na nossa calculadora, eu vou apertar aqui esse botãozinho aqui, ó, da cor amarela. Para acessar ele, eu tenho que apertar o Shift. Então, eu vou apertar o Shift. Ah, não esqueça que antes eu tenho que somar. Vou botar aqui, ó, mais, apertei mais. Aí agora sim, que eu aperto o Shift, aí agora apareceu arco tangente. De quanto? Eu vou colocar aqui na forma de fração, só para ficar bonitinho. Arco tangente de 1/3. Então, vamos botar aqui 1/3. Pronto. Isso daqui vai dar o nosso argumento. Então, eu aperto esse botãozinho aqui, executar. E ele me deu a resposta, menos 2,819. Só que ele quer a resposta com 3 algarismos significativos. Então, aqui, 1 algarismo significativo, 2, 3. Só que você nota que o algarismo que vem depois é 9. Então, esse 1 está muito mais próximo de 2 do que do 1. Então, a resposta com 3 algarismos significativos é menos 2,82. Então, o que eu vou colocar lá é isso. Eu vou colocar lá como resposta do meu argumento principal dizer menos 2,82. Então, tá aqui a questão resolvida. Nós resolvemos a questão. Resolvemos aqui, achamos a solução com sucesso. Tá aqui a questão. E o que eu acho massa, e eu vou dar uma dica para vocês, uma dica extra, é que com o uso daquela calculadora, eu posso comprovar se realmente essa minha resposta está correta. Aí você me pergunta, como é que eu faço isso? De cara, olha bem, olha como isso é muito interessante. Nessa calculadora, eu quero que você aperte esse botão aqui, ó, OPTN. Você vai apertar ele. Na hora que eu apertar, não sei se você está vendo aqui, é um nome complexo. O F1 refere-se à list, o F2 refere-se aqui ao MAT, e o F3 refere-se ao complexo. Então você vai apertar aí o F3. Assim eu fiz. Apertei o F3. Você nota que surgiu isso. Então, a partir desse momento, você vai aproveitar e escrever o número complexo que você está lá querendo calcular o argumento. Então, se você olhar qual o número complexo que você está querendo calcular o argumento, é o número complexo menos 3, menos i. Então, o que é que você vai fazer? Você vai digitar aqui menos 3, eu vou apertar o menos 3, menos, deixa eu apagar aqui, menos 3, menos i. Olha o i aqui aparecendo, você vai apertar aqui, ó, o F1. Então, apertando o F1, tá aí, menos 3, menos i. Você nota que você quer descobrir qual é o argumento dizer. Você podia até ter usado essa função aqui, argumento. Seria até mais interessante eu usar essa função aqui, argumento. Apertar aqui o arg, que seria o F3, ó, o F3. E aqui eu abro um parêntese e aqui eu vou fechar o nosso parêntese. Então, o que que ela está entendendo? Está entendendo que eu estou querendo calcular o argumento de menos 3 menos i. Tem que dar isso aqui. E agora eu vou apertar esse botão executar. Na hora que eu apertar esse botão executar, pessoal, olha a resposta que ele deu. Isso significa que eu acertei na resolução da questão, que o argumento realmente era aquele valor que eu tinha mencionado para vocês. Então, aguarde os próximos vídeos com mais resoluções de questões dessa nossa lista. Tá aqui, ó, nossa lista. Eu vou resolver mais questões, eu vou passar mais dicas para você, já que a gente está bem aí na nossa prova. A nossa prova é em maio, pessoal. Precisamos revisar e resolver a maior quantidade de questões possíveis.